E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Fiquei um pouco triste essa semana porque eu gravei dois vídeos aqui pro canal num cenário muito top. Aí na hora que fui ver, o microfone tinha descarregado. Então os vídeos saiu tudo mudo e aí eu fiquei muito triste. Mas imprevistos acontecem, né? E os vídeos que eu tinha gravado, um era sobre o tema, sobre o passado, o futuro e o agora. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Passado, futuro e agora. A gente. Eu não sei explicar, mas por algum motivo a gente fica muito preso ao nosso passado. E muitas das vezes a nossa vida ela acaba não indo pra frente por conta da gente não conseguir superar algumas coisas do passado ou por a gente não conseguir se desprender das coisas que aconteceram no nosso passado. Seja um trauma, seja uma perca, seja uma traição, seja é, sei lá, um parente que morreu, a gente muitas das vezes não consegue superar o nosso passado. E o nosso passado, muitas das vezes, ele acaba se tornando um bicho-papão pra gente. Porque muitas das vezes ele acaba vindo sobre a nossa mente e acaba atormentando a gente. E por isso que a nossa vida não vai pra frente. E muitas das vezes a nossa vida não anda, né? E o nosso futuro é, é uma coisa que a gente visualiza, mas que ainda não existe, né? Então, o futuro é uma coisa que a gente pensa, falar, daqui 5 anos eu vou estar casado, daqui 5 anos vou ter filho, daqui 5 anos eu vou estar em outro serviço. É, E muitas das vezes essas coisas que a gente planeja, que a gente visualiza, não acontece, porque o futuro ele não existe. É só uma coisa que a gente cria na nossa cabeça, né? E o passado e o futuro, eles são importantes para nossa vida. Porque o passado, muitas das vezes, ele traz ensinamentos pra gente. E o futuro, muitas das vezes, a gente consegue alcançar aquilo que a gente visualiza, né? Muitas das vezes as coisas acontecem também. Só que eu percebo que ultimamente a gente tem ficado muito preso, né, no passado, no futuro, e não tem dado o devido valor ao agora, que é o momento que a gente tá, sabe? E, por exemplo, o futuro, a gente fica, cara, será que amanhã eu vou ter alguma coisa para comer? Será que amanhã eu vou ter um serviço? Será que amanhã eu vou conseguir aquilo? E a gente, nessa ânsia de querer, é, assim, querer viver as coisas que vai acontecer, a gente acaba criando muita ansiedade na nossa vida. E aí a gente fica ansioso pelas coisas que não aconteceram, né? E muitas das vezes a gente também acaba ficando ansioso pelas coisas que já aconteceram, né, no nosso passado. E a gente acaba esquecendo de dar o devido valor que é o momento presente que a gente vive. E isso é o que a gente tem que aprender nesses últimos dias, sabe? É, eu tenho aprendido isso e talvez a mudança de chave que eu tive na minha vida foi depois que eu li o livro O Poder do Agora. E nesse livro, o autor fala muito sobre isso, da gente viver, tipo assim, sem dar o valor ao passado e sem dar o valor ao futuro. E dar o valor ao momento presente, que é o agora, né? Então eu entendo que muitas das vezes, pra gente estar preso ao passado e ao futuro, a gente não consegue enxergar as coisas que está acontecendo na nossa vida, no agora, né? Então, por exemplo, muitas das vezes, por a gente estar preso ao passado, a gente não consegue ter uma boa comunhão com a nossa família, a gente não consegue ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Por a gente estar ansioso pelo futuro, a gente não consegue dar valor às coisas que a gente tem no momento presente, sabe? Então, isso faz a gente, como posso dizer? Essa visão de passado e futuro faz a gente tirar o valor do momento presente que a gente está vivendo. E se a gente tá nesse momento, assim, como posso dizer? Se a gente tá vivendo o que a gente tá vivendo agora, é o que a gente tem que viver. Não sei se vocês conseguiram entender, né? Mas, assim, o momento presente é o único momento que importa na nossa vida, sabe? E eu acho que. Eu acho não, tenho certeza que a gente tem tirado. é, a gente tem ficado cego pra isso, sabe? E dado valor
as coisas que passou ou que ainda não aconteceram, e sendo que a gente tem que dar valor ao momento presente. E depois que eu li esse livro, eu comecei a entender, falei, caramba, tipo, realmente, meu passado eu não posso fazer mais nada. Eu não posso voltar atrás, eu não tenho a máquina do tempo, eu não posso mudar o que aconteceu comigo. Então, o que eu tenho que fazer com o meu passado é olhar pra ele de uma forma que eu possa aprender alguma coisa e só isso, né? E muitas das vezes a minha mente ela acaba me atormentando com as coisas que aconteceram no meu passado. Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado. Só que hoje eu aprendi a lidar com o meu passado. Falei, cara, aconteceu isso? Tá, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer mais nada, né? Tipo, eu não tenho mais poder sobre as coisas que aconteceram. Eu tenho um poder sobre as coisas que tá acontecendo, que é o agora, sabe? Então depois que eu comecei a entender isso, a minha vida começou a melhorar. Então, hoje eu dou muito mais valor para as coisas que tá acontecendo na minha vida. Hoje eu dou muito valor pro momento presente. Então, um- por muitos anos eu fiquei muito preso no meu passado, né? Pelas coisas que aconteceu comigo e eu não conseguia superar. Então, isso me atrapalhava a viver, me atrapalhava a ter relacionamentos, me atrapalhava a, a olhar pra mim e dar valor, tipo, para as coisas que estão ao meu redor, para as coisas que eu tenho, para quem eu sou. Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue dar valor ao momento presente, dar valor ao agora, a nossa vida começa a ser transformada. Porque a gente para de olhar para as coisas que aconteceram, a gente para de olhar para as coisas que a gente pensa que vai acontecer e começa a olhar para o que está acontecendo, que é o agora. A gente começa a olhar para aquilo que realmente importa, que é o momento presente, sabe? E depois que eu comecei a ter essa visão de olhar para o meu momento presente, para o agora, eu comecei a dar muito mais valor às coisas que eu tenho. Eu comecei a dar muito mais valor às coisas que a natureza oferece a gente. Comecei a dar muito mais valor para as pessoas que estão ao meu redor. Porque quando você começa a viver o agora, por exemplo, você está, por exemplo, andando num parque, como eu gosto de fazer. Eu gosto de correr, gosto de caminhar. Então, quando eu estou fazendo isso, tipo assim, o que importa pra mim é aquele momento. Então, hoje eu dou muito mais valor a um canto de um pássaro. Hoje eu dou muito mais valor a um barulho do vento, às árvores se mexendo. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas isso é o importante, sabe? A gente dá o valor devido ao momento presente, sabe? Então hoje eu consigo dar muito mais valor pra uma conversa, onde eu tô conversando com alguma pessoa, estar presente ali com aquela pessoa, sabe? E isso vem transformando a minha vida de uma forma que eu não consigo explicar. E eu acho que a gente tem que buscar mais isso, sabe? A gente tem que buscar mais dar valor ao momento presente. E a partir do momento que a gente esquece o passado e o futuro, as coisas começam a fluir na nossa vida. Então eu acho que, ultimamente, as pessoas têm ficado muito presas ao passado e ao futuro e têm deixado de dar valor ao que está acontecendo na vida delas agora, né? E, cara, você pode falar, mas minha vida tá acontecendo só coisa ruim. De alguma forma, essa situação da sua vida que você tá passando, de alguma forma, toda essa, sei lá, pode ser, eu não sei o que você tá passando, mas de alguma forma isso vai te ensinar, sabe? Isso vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Então, é, quando a gente tá com um problema, a gente sempre quer resolver, e isso não é errado, né? Mas eu acho que muitas das vezes a gente tem que olhar para o nosso problema e analisar, falar, cara, eu tô passando por isso por quê? O que que isso quer me ensinar? O que que eu posso tirar de lição disso? Eu acho que falta essa visão pra gente. E aí quando falta isso pra gente, a gente fica desesperado, sabe? Ah, porque se não tivesse acontecido, a gente olhando pro passado. Ah, eu tenho que fazer isso logo pra passar isso. Aí a gente fica olhando pro futuro. E a gente não consegue olhar pra situação e tirar uma lição daquilo, sabe? Então, esse vídeo eu queria falar sobre isso. Dê valor ao momento presente, dê valor ao agora, né? Independente de onde você estiver, faz um exercício, né? O livro fala muito pra gente fazer isso. Faz um exercício, sabe? Aonde você estiver agora, para e começa a olhar pro lugar que você tá. Começa a dar valor. Sei lá, você pode estar dentro de um carro. Começa a olhar, tipo, pro volante. Começa a olhar a marcha. Pode parecer uma conversa meio estranha, mas começa a dar valor no momento presente, né? Se você está dentro do carro dirigindo, escutando uma música que você gosta, com a sua família, seja lá o que for, comece a dar valor a isso, sabe? E a partir do momento que você começar a ter essa visão da vida,
ter essa percepção de que o momento que mais importa na sua vida é o agora, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Porque a minha vida, ela tá mudando, né? A minha vida mudou. E os vídeos que eu faço aqui é tudo experiência que eu tô vivendo, sabe? E é coisas que eu quero compartilhar com vocês, porque, cara, a partir do momento que eu comecei a dar valor ao agora, eu esqueci o meu passado e o meu futuro, a minha vida, ela melhorou muito, sabe? Então dê valor ao momento presente, dê valor ao agora, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada.